O microfone pode desligar? Liga o seu aí, Vânia. Tá ligado mesmo. Talvez o seu mesmo. Tô ouvindo, não. Cauã? Tô lhe ouvindo, não. Estão me ouvindo, meninas? Está sem som, meu. Tá sem som, tô ouvindo. Não. Agora eu tô. Tá sem som, é, Cauã, no seu?
Oi, oi, oi. Agora você vai ter que ficar. Boa tarde, pessoal. Tá com um eco enorme. Vamos fazer assim. Quem não estiver falando, desliga o microfone, por favor. Pronto? Aí tá. Vou ter que ir para outro canto. Você desligou o daqui? Não, se eu remover aqui, vai todo funcionando. Olá. Boa tarde. Todo mundo está me ouvindo agora, né? Heloísa, você fica passando os slides aí, tá bom? Pronto. Vamos começar agora, inicialmente. Desculpa, pessoal, pelos transtornos, né? Porque a gente está em fase de teste. Mas agora vamos iniciar realmente. Nós estamos aqui para ministrar o mini curso, as classes gramaticais, certo? Somos estudantes da UERN, do curso Letras. E aí nós vamos iniciar agora para tentar explicar para vocês um pouquinho sobre as classes gramaticais, como cada um funciona e tudo bem, tá bom? Vamos fazer assim, meninas. Quando cada uma for falar, as outras desligam os microfones, para não dar microfonia, tá bom? Sejam todas bem-vindos, todos os pessoal que está assistindo aqui pelo YouTube, Denise, Alexandrina, Luara. Tem 6 pessoas assistindo. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Cauane. E a partir do que o pessoal fosse apresentando, vão falando e vamos passando os slides, cada um vai se apresentando, tá bom? Pode passar, Heloísa. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Alguém faça o sinal aí que eu possa ver. Tá sim, Beleza. Camila, estamos escutando. Então, meu nome é Camila. Vamos aprender hoje sobre introdução, apresentação das classes, vídeos alternativos, atividade e conclusão. Pronto, pessoal. Vamos dar uma pequena parte aqui. Vamos iniciar a introdução. Como a gente já se apresentou, nós vamos apresentar para vocês as classes gramaticais, certo? O que são as classes gramaticais, como funciona, tudo bem direitinho, tá bom? Todas as palavras que a gente utiliza na nossa linguagem. Nós estamos aqui se comunicando, falando, e aí todas as palavras que a gente fala, elas têm o seu papel dentro de uma frase. Se eu digo, o carro é azul, cada palavra dessa que forma uma frase, ela tem um significado, certo? Ela tem um significado, tem um papel importante dentro dessa frase. E cada uma tem uma função diferente. Cada palavrinha, que é chamada de signo, que são as letras juntando com as palavras, elas formam e têm uma função diferente dentro das frases, tá bom? E assim a gente chama as classes das palavras ou chamamos as classes gramaticais. É tipo uma equipe de futebol, certo? Quando você vê um jogo, uma pessoa jogando um futebol, cada pessoa tem uma função dentro do jogo. Da mesma forma são as palavras até formar as frases, certo? Cada palavra tem sua função dentro da frase, certo? E as classes gramaticais estão aqui apresentadas e nós vamos falar sobre isso. Qual a função de cada palavra dentro de uma frase e assim chamamos elas de classes gramaticais, tá bom?
Pode passar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alcineide. Vou falar aqui um pouco sobre as palavras. Podem ser variáveis e invariáveis. Pode passar. Deixa eu ver. Qual a diferença? Variáveis, palavras que mudam de forma para indicar gênero, número, tempo e pessoa. Aqui temos o exemplo: bola, bolas, menino, menina. Invariáveis, palavras que não mudam, independentemente da frase. Exemplo: hoje. Oi. Esse sou eu, esse slide. Mas tinha meu nome, né? Não, Heloísa. Deixa eu só terminar e você continua. Tá. Ai, mulher, desculpa. Pronto, gente. Teve só uma pequena confusãozinha aqui, mas faz parte. Estamos aqui para fazer isso mesmo. Invariáveis. Palavras que não mudam, independentemente da frase. Exemplo: hoje, para e como. Passa agora para a Heloísa. Ela não explicou nada. Pode falar. Não. Aí, pode falar. No caso, ela falou. Pode continuar. Certo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Heloísa. E eu vou falar um pouco sobre substantivo, né? Algumas palavras mudam de forma, como se trocassem de roupas. É uma ou várias. A internet caiu. Entendeu? É isso aqui que você tem que falar. Então, aqui, qual a diferença? Lembra? Você entendeu? Palavras que mudam de forma para indicar gênero, número. Pessoal, Heloísa teve a conexão parada aqui, ela vai entrar novamente, só um instante. Pronto, pode ser. Pronto, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Pronto, então, como eu estava falando, as palavras variáveis, elas não mudam de forma. E as invariáveis, elas mudam de forma. E as invariáveis são palavras que não mudam, independente da frase. Então, se eu falo hoje, se eu falo para, se eu falo com, se eu falo eu. Então, todas essas palavras são palavras invariáveis. Na frase aqui do meu lado direito, a gente tem um exemplo. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Alguém consegue identificar as palavras variáveis dessa frase? Vocês de casa conseguem identificar algumas palavras variáveis ou alguma palavra invariável? Você vai explicar. Pronto, a palavra
Que é uma palavra invariável, ela não muda. Então, em toda frase que você for usar a palavra eu, ela vai estar apenas de uma forma só. E variáveis, alguém consegue identificar uma palavra variável? A palavra ninguém é uma palavra invariável. Eita, saiu. Assim, né? Pronto, a palavra ganho, ela é uma palavra variável. Eu ganho, a gente pode falar, né, sobre ganhamos, então ela muda de forma. Pode passar. Evânia. Boa tarde, pessoal. Eu sou Vânia Alves e eu vou falar das classes gramaticais das palavras. A gente tem 10 classes gramaticais. A gente tem as variáveis e as invariáveis. São 6 variáveis: artigo, pronome, substantivo, adjetivo, numeral e verbo. As invariáveis são advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Substantivo variável. Assim como eu falei no outro slide, né? O substantivo é o nome que damos para tudo que existe. Pessoas, animais, objetos, sentimentos, lugares, tudo tem um nome. E esse nome é um substantivo. Por exemplo, se eu falo Maria, se eu falo leão, se eu falo cadeira, amor, todos são nomes de algo ou de alguém. Se você olhar para a sua mochila, tudo que tiver lá dentro tem um nome. E esse nome é um substantivo. Estão me entendendo? Pronto. Tipos de substantivos. Nós temos o substantivo comum, que é usado como um nome genérico. Quando eu falo menino, eu não estou dizendo qual menino, só que é um menino qualquer. Então, é um nome comum. Temos o substantivo próprio, que é um nome específico. Se eu digo João, eu já sei qual é o menino. É um nome próprio, com letra. Substantivo concreto. Existe por si só. Dá para imaginar ou pegar. Um exemplo é celular, um gato. Mesmo que você não esteja vendo, você sabe que existe. Temos o substantivo abstrato, que depende de alguém para sentir. Então, é como se fosse um sentimento. É alegria, é medo, saudade, é amor. Só existe se alguém estiver sentindo. Temos o substantivo coletivo, nome de um grupo. Bando de pássaros, rebanho de bois, floresta de árvores. É como se fosse o nome de uma turma. Alguma dúvida, pessoal? Aqui, onde estão os substantivos? Esse aí é um poema, tá, gente? O substantivo muda de forma para mostrar algumas coisas. Como se é só um ou mais de um. Aqui, quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu por que tamanha judiação. Gente, é porque tá pequeno, eu não estou conseguindo ler direito. Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Acho que todos vocês conhecem, né?
Agora vamos caçar o substantivo dentro dessa música. Tudo que for nome de coisa, pessoa, lugar ou sentimento pode ser um substantivo. Eu li aí uma parte e vou pedir para que vocês consigam identificar pelo menos 2 substantivos. Pronto, eu vou falar para vocês 3 substantivos aí nessa música. Nós temos terra, que é um substantivo, fogueira, coração é um substantivo também. Pronto, aí nesse slide está grifado os substantivos, certo, gente? Ó, fogueira, judiação, Deus, céu. Flexão dos substantivos. Os substantivos flexionam-se em gênero, grau e número. Número dos substantivos singular e plural. Exemplo, asa, asas. O grau dos substantivos indica um aumento ou diminuição. Exemplo, rosa, rosinha. O gênero masculino ou feminino. Coração, ele é masculino. E terra, ele é feminino. Pronto, agora eu vou falar para vocês sobre o adjetivo, que é uma classe gramatical variável. Adjetivo indica as qualidades, condição ou estado dos seres, caracteriza ou qualifica um substantivo, atribuindo ele uma qualidade, estado ou condição. Para determinar, qualificar os substantivos, usamos também locuções adjetivas, que são constituídas de preposição mais substantivo, que modifica o substantivo. Por exemplo, rosto de anjo, angelical, roupa de criança, infantil, amor de pai, paterno, amor de mãe, materno. Temos também as flexões do adjetivo. O adjetivo assume o gênero e o número do substantivo a que ele se refere. Eles podem ser adjetivos biformes ou adjetivos uniformes. No adjetivo biformes, ele flexiona-se. Ele vai ficar de acordo com o gênero, ou seja, masculino ou feminino, e a questão de números também. A gente pode pensar em casa pequena, quarto pequeno. A gente pode ver também um exemplo de a menina é bonita, o menino é bonito. A gente consegue mudar as palavras, ele flexiona, né? O adjetivo é flexionado. Quando a gente vai estudar adjetivo uniforme, existe uma única forma que é empregada, tanto para acompanhar um substantivo masculino quanto um feminino. Dia ruim, música ruim, sentimento maior, saudade maior. Vamos também ver aqui o grau do adjetivo. Os graus de adjetivo, eles são o comparativo e o superlativo. Quando a gente pensa no grau adjetivo comparativo, a gente tem ele em 3 formas: igualdade, superioridade e inferioridade. Ao exemplo, João é mais bondoso do que José. Esse aqui é um exemplo de superioridade, né? Aqui está falando que o João, ele tem mais bondade do que José. Quando a gente fala assim, João é tão bondoso quanto José, é um comparativo de igualdade. O João é tão bom quanto José também. João é menos bondoso do que José. Aqui já é um comparativo de inferioridade. Aqui diz que João, ele é menos bondoso do que José. Já o superlativo
ele pode ser absoluto ou relativo. Superlativo, absoluto. E para cada absoluto, a gente terá um relativo. Quando eu penso num adjetivo ótimo, o relativo, o melhor. Absoluto péssimo, relativo, o pior. Máximo, o maior. Mínimo, o menor. Pronto, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho sobre o artigo, né, que é uma classe gramatical variável, porque eles variam. Como as meninas já explicaram, certo? A parte variável são palavras que se modificam, né, ao longo de várias coisas. Os artigos são palavras que antecedem os substantivos, né? A Heloísa explicou aí sobre os substantivos, e os artigos são sempre o que vem antes dos substantivos, né? E pode indicar várias coisas, que são coisas conhecidas ou desconhecidas. Elas também sempre acompanham os substantivos. Vamos explicar aqui mais ou menos como funciona, certo? Eles podem ser definidos ou indefinidos, né? E aí, os definidos são conhecidos tanto por quem fala quanto por quem ouve. Por exemplo, o carro, a bola, a escada. Escada, bola, carro são substantivos. E aí, os artigos sempre vêm antes, né? O carro, a bola, a escada. E também tem o plural, né? Eles são definidos e pode ser singular ou no plural, né? Como, por exemplo, o carro está na garagem, como está aí no slide, né? O carro está na garagem. Estão falando apenas de um carro normal, né? Que está na garagem. E aí, também podemos ver que eles podem ser no plural. Digamos, se eu disser assim, as meninas estão apresentando um slide, né? Então, as meninas, estar no plural. Eu acho que todo mundo já conhece o que é plural e o que é singular, né? Vocês que estão assistindo. E aí, esses artigos também podem ser plural ou singular. E aí temos os artigos indefinidos, que são coisas que eles apresentam-se perto do substantivo também, indicam o substantivo, mas algo que não é conhecido nem específico. Se eu disser o carro, eu estou dando a entender que eu estou vendo aquele carro, um carro aqui perto de mim. Se eu disser um carro, pode ser qualquer carro, em qualquer momento. E não é especificando um objeto específico. Digamos, um carro passou aqui agora. Pode ser qualquer carro. Se eu disser o carro, que é o artigo definido, eu estou apontando para aquele carro naquele exato momento. Eu sei qual foi o carro que passou. E um carro é qualquer um, né? E também tem o plural, né? Os indefinidos têm o singular e tem o plural. Um carro, uma escada, uma porta. E no plural, umas casas, uns copos, qualquer coisa no plural, certo? O artigo sempre concorda com o substantivo, em gênero e em número. Então, sempre que você for fazer uma frase, você não pode dizer o Carlos passou na minha rua. Ele vai sempre continuar com o plural ou singular. Se o substantivo estiver no singular, o artigo também vai estar no singular. Se o substantivo estiver no plural, o artigo também vai estar no plural. E eles também concordam em gênero, por quê? Porque eu não posso dizer a carro, né? O gênero do artigo é a, está no feminino. Então, eu só posso utilizar o artigo a quando tiver um substantivo feminino. Então, quando a gente usa essa questão, é só para exemplificar, né? Porque, geralmente, quando a gente vê uma frase, a gente já observa se ela está já errada. Se eu dissesse, por exemplo, usando essa frase aqui que está aqui no slide, o carro está na garagem. Se eu disser, a carro está na garagem, vocês já iam ver que tem alguma coisa de estranho, né? Então, é mais ou menos isso. Os artigos, eles podem ser definidos, indefinidos, singular ou plural.
Com você, Camila. Camila? Pronto, Camila. Estão me ouvindo agora, né? Estamos. Pronto. Numeral variável. Numeral é a palavra que serve para indicar uma quantidade exata de séries. Aí tem o exemplo aí, a palavra 3, né? O lugar que eles ocupam em uma série, tem outro exemplo aí, terceiro. Aumento proporcional da quantidade de séries e sua multiplicação. O exemplo aí que está é 3. E a divisão de séries. Exemplo, 1/3. Então, as classificações desses numerais são ordinais, cardinais, funcionários e multiplicativos. As classificações dos numerais. Cardinais indicam quantidade, 1, 2, 3 e aí por diante. Ordinais indica ordem ou posição de determinada série. 7º ano, 1º ano e assim por diante. Multiplicativos indicam divisão. Tem o exemplo aí, né? Meio, 1/3 e 1/10. E outro exemplo aí, tem uma frase, né? Falei 1000 vezes e você ainda não entendeu. Pronomes variáveis. Estão me ouvindo? Sim. Pronomes são palavras que substituem ou acompanham os substantivos, indicando as pessoas do discurso, quem fala, com quem se fala ou de que se fala. Os pronomes podem ser pessoais, tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Pronomes pessoais remetem às 3 pessoas do discurso e podem ser retos ou abrigos retos, os que podem exercer a função do sujeito. Primeira pessoa, eu singular, nós plural. Segunda pessoa, tu singular, vós plural. Terceira pessoa, ele, ela singular, eles, elas plural. Pode passar. Pronomes pessoais. A gente vê aqui, ó. Aquele que exerce a função de complemento. Temos aqui o singular e o plural. Ótonos e tônicos. Primeira pessoa, me. Segunda pessoa, ter. Terceira pessoa, li, o, a, se. Aí temos aqui o plural. Primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, les, os, as e se. Temos os tônicos aqui do lado, vocês prestarem atenção. Me, comigo, ti, contigo, a ele, a ela, si, consigo. A nós, conosco, a vós, convosco, a eles, a elas e si consigo. Que a gente sabe também que tem os pronomes pessoais, né? Que foi o que eu fui falar. Que é a primeira pessoa do singular, o eu, a segunda pessoa do singular, tu, tem a terceira pessoa do singular, ele, ela, tem a primeira pessoa do plural, nós, a segunda pessoa do plural, vós, e a terceira pessoa do plural, eles e elas. Só dando uma pincelada. Pode passar. Pronomes pessoais. Os pronomes adquiridos podem ser empregados de forma reflexiva e simprópica. Reflexivos, quando a ação volta para quem praticou, ele mesmo. Exemplo, João se machucou. Aí temos aqui o recíprocos, quando a ação acontece entre 2 ou mais pessoas. Um
ao outro. Temos exemplo aqui. Os colegas se cumprimentaram carinhosamente. Vamos aqui, os pronomes de tratamento. Né? Aqui nos pronomes de tratamento, é uma forma de tratamento respeitosa, utilizando para se dirigir a alguém, levando em consideração o cargo, posição social ou grau de formalidade. Aqui a gente vê que temos alguns, né? Como os pronomes você, senhora, vossa excelência. Aí temos aqui Vossa Eminência, Vossa Alteza, Vossa Santidade, Vossa Majestade, que são aqui, né? Aqui são as abreviaturas, e temos aqui usados para tratamento familiar, que usamos aqui. Você, tratamento familiar. Senhor, senhora, no tratamento respeitoso às pessoas que se mantém um certo distanciamento. Quando usamos Vossa Senhoria, pessoas de cerimônia, principalmente em correspondências comerciais. Vossa Excelência, alta autoridade, presidentes da República, senados e deputados. Vossa Eminência, cordiais. Vossa Alteza, príncipes e duques. Vossa Santidade, o Papa. Vossa Majestade, rei e rainha. Aqui são alguns exemplos de... Não é tanto exemplos, né? Como a gente fala como de pronomes de tratamento, se dirigir a algumas pessoas. Temos aqui pronomes relativos. São pronomes que se referem a um termo, um nome anterior e antecessor. São pronomes relativos. Quem fala, onde, cujo, como, quando e quanto. Exemplo, o aluno que chegou é meu filho. Que pode se referir quando a uma pessoa, quando há um objeto. Quem? O antecedente é uma pessoa ou coisas. Quanto? O antecedente deve ser um pronome indefinido. Quando? O antecedente deve ser o termo, cujo refere-se posse. Onde? O lugar em que ou no qual. Pronomes indefinidos, né? Pronomes indefinidos são aqueles que se referem a um modo vago indeterminado. São pronomes indefinidos invariáveis. Alguém, algo, cada, nada, ninguém, tudo. São variáveis os pronomes indefinidos. Algum, alguns, alguma, algumas, nenhum, nenhumas, todos, todas, outro, outras, muito, muitas. Podemos usar pouco, poucas, certo, certas, tanto, tantas, quanto, quantas, qualquer e quaisquer. São locuções predominais. Qualquer um, cada um, todo aquele que um ou outro, todo mundo, seja quem for. A gente, só voltando aqui um pouquinho. Indefinidos, né? Palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, de forma vaga, genérica ou imprecisa. Eles podem ser variáveis, flexona em gênero e número, ou invariáveis, não sofrem uma flexão. Aí a gente vai aqui para o pronome demonstrativo. Os pronomes demonstrativos constituem uma categoria gramatical que remete à posição de um ser em relação às pessoas do discurso, situando coisas, seres, termos da oração no tempo ou no espaço. Os pronomes demonstrativos são a primeira pessoa, este, estes, esta, isto, segunda pessoa, esses, essas, isso, terceira pessoa, aquele, aquelas, aquilo, ou pronomes. Os pronomes demonstrativos podem se combinar com as preposições de ou, em, daí, destes, desses, disso, daqueles, daquelas, daquilo. Podem ser empregados em relação do espaço. Isto, em relação do tempo, aquele, em relação aos termos das orações. Este, está. Pronomes possessivos. Os pronomes possessivos indicam
é a posse de alguma coisa, estabelecendo um nexo entre o sujeito possuidor e a coisa possuída. Exemplo, meu livro foi publicado com muito sucesso. Cria-se um vínculo entre o autor do livro e o livro publicado. São pronomes possessivos, que a gente tem aqui, ó. Primeira pessoa do singular, meu, meus, né? Minha, minhas. Segunda pessoa do singular, teu, teus, tua e tuas. Terceira pessoa do singular, seu, seus, sua, suas. Primeira pessoa do plural, nosso, nossas. Terceira pessoa do plural, seu, seus, sua e suas. Pronomes interrogativos. Só um momentinho aqui. Os pronomes interrogativos são usados em perguntas diretas ou indiretas. A gente temos aqui no nosso quadro pronomes interrogativos. Tem a classificação, variáveis e invariáveis, temos os pronomes e temos alguns exemplos para vocês. Aqui a gente vê, na variáveis, temos os pronomes qual, quais, quanto, quantos, quanta e quantas. E temos no invariáveis que e quem. Já nos exemplos aqui do lado, se vocês prestarem atenção, a gente tem aqui. Qual o objetivo desse discurso? Usamos o qual. Dá um outro exemplo. Quais são os objetos desse discurso? Usamos o quais. Quanto é preciso para quitar a dívida? Usamos o quanto. Quantos copos serão necessários? Usamos quantos. Quanta gente é boa nesta cidade? Usamos o quanta. Quantas viagens você fez para a Europa? Usamos quantas. Esses aí que a gente usamos são variáveis. Os invariáveis, a gente tem o que e quem. Aqui no exemplo. Que horas são? Usamos o que. Quem pegou minha caneta? Usamos o quem. Verbo, variável. Verbo é uma palavra que exprime ação, estado, fato ou fenômeno. Aqui a gente tem o primeiro aqui. O primeiro verbo varia em uma pessoa e número. Um exemplo, primeira pessoa do singular. Eu amo. Primeira pessoa do plural. Nós ama, amamos. Segunda pessoa do singular. Tu ama, tu amas, né? Segunda pessoa do plural, vós ama, vós amás. Terceira pessoa do singular, ele ama. E tem a terceira pessoa do plural, que é eles amam, ou eles amam. O verbo também varia de modo e tempo, tempo verbal. Temos aqui a letra A, presente. A ação acontece no presente. Eu estudo, eu como, eu vou viajar. Temos aqui o pretérito, aqui a letra B. Letra C. Perfeito, ação concluída no passado. Eu estudei. D. Imperfeito, ação habitual ou inacabada. No passado, eu estudava. Letra E. Mais que perfeito, que aconteceu antes de outra ação. No passado, eu estudava. Letra F. Futuro do presente. Fala de algo que vai acontecer depois, agora. Estudará. G é do pretérito. Poderia ter acontecido. Estudaria. Verbo variável. Modos de verbo. Indicativo. Indica um fato certo. Exemplo, eu acordei com dor de cabeça. Eu acordei com fome. Temos aqui o subjetivo. Indica um fato possível ou duvidoso. Temos um exemplo. Talvez o rio diminua à tarde. Imperativo. Indica a ordem, conselho ou pedido. Temos um exemplo. Não façam barulho, fiquem quietos. Formas nominais. Aqui na letra A, infinitivo. Determinado em ar, er e ir. Estudar. B. Genuído. Terminado em estudando. Vocês estão vendo aqui o que foi que a gente usou, né? Tá com um grifado mais escuro. Na letra C, particípio
em, ado ou ido, estudado. Vocês também podem observar que eles estão grifados. Verbo variável. A voz do verbo, às vezes, verbais são a voz ativa, o sujeito faz a ação. João escreveu a carta. B. Voz passiva, o outro faz para o sujeito. A carta foi escrita por João. C. Voz reflexiva, o próprio sujeito. João se olhou no espelho. Verbos quanto à conjugação. Primeiro aqui, regular. É o verbo que segue o paradigma de sua conjugação. Exemplo, comprar, vender, partir. Irregular é o verbo que apresenta alterações no radical ou nas desistências. Exemplo, caber, dar. Anominais são os verbos ir, ser, estar, haver, ter, ir, vir e por, que são muito irregulares. Defectivo é o verbo de conjugação incompleta que não tem certas formações. Advérbio e variável. Advérbio e variável. Advérbios são palavras que modificam o sentido de um verbo. É uma palavra que não dá mais informação sobre um verbo. Ele responde às perguntas. Um exemplo. Como, quando, onde, quanto. Um exemplo, se eu falo, ela chegou ontem. Quanto? Advérbio de tempo. Se eu falo, ele mora aqui. Onde? Perto, dentro, fora. Tempo, depois, logo, cedo, hoje, amanhã. Modo, bem, mal, melhor, devagar. Dúvida, talvez, porventura. Advérbio de afirmação, certamente, realmente. Intensidade, muito, pouco, bastante. Negação, nunca, não, jamais. Advérbios são palavras que modificam o sentido de um verbo. É uma palavra que dá mais informação sobre o verbo. Ele responde as... Mulher, é o mesmo. É o mesmo que eu falei, esse aqui. Tá misturado. Não, é porque tá misturado. Não, é outro. Pode ir. É outro, pode ir. É outro, né? É, volta. Não é o mesmo esse aqui. Sim. É. Locução adverbial é um grupo de duas ou mais palavras que juntas têm o mesmo valor de um advérbio só. Ou seja, funcionam como um advérbio para indicar tempo, lugar, modo ou causa. Um exemplo é se eu digo fui ao mercado cedo. O advérbio é cedo, porque está dizendo quando eu fui ao mercado, né? Se eu digo eu corri devagar, como eu corri? Eu corri devagar, né? Então, é um advérbio de modo. Eita. Flexão do advérbio. Embora o advérbio seja uma palavra invariável, pode flexionar-se em grau. Um exemplo, ela anda lentamente. Ela anda mais lentamente que você. É como o exemplo que eu citei agora há pouco. O grau do advérbio. O grau pode ser indicado por meio de sufixo. Ele chegou devagarinho e assustou-a. Evânia? Eu vou falar para vocês agora sobre preposição. A preposição é uma classe gramatical que expressa a relação entre duas palavras ou frases, indicando a posição, direção, tempo, modo, causa, entre outros. As preposições são usadas para ligar palavras ou frases e estabelecer relações.
São 2 ou mais vocábulos. O último é uma preposição, que funciona como preposição. Os exemplos, assim, abaixo de, diante de, depois de, acima de, em vez de, ao redor de, ao lado de, perto de, por causa de. Vejamos a seguir alguns exemplos. Tem os enunciados e tem as relações. Vou a Porto Alegre. A relação é um destino. Vou a Mossoró. Vou a Natal. Cheguei após o início da palestra. A relação com o tempo. Fui até ao teatro. É um lugar, relacionado a um lugar. Fiz esculturas com argila, relacionada à matéria. Cheguei com minha irmã. A minha companhia, relacionado com a companhia. Ex-formada em inglês é uma especialidade. É possível combinar preposições com outras palavras, pronomes, artigos. E aí a gente vê também aqui a questão que pode ser no singular ou no plural. Quando eu junto per mais o, dá pelo ou pelos. Per mais a igual a pela ou pelas. Em mais o igual a nu ou nus. Em mais ele igual a nele ou neles. Em mais este igual a neste ou nestes. Em mais isso igual a nisso ou nissos. Em mais uma igual a numa ou numas. Em mais aquelas igual a naquela ou naquelas. A mais o igual a ao ou aos. Aí aqui a gente vai ter um exemplo que não é variável, é só no singular. A mais onde igual a onde. D mais isto igual a disto. D mais aqui igual a daqui. D mais ali igual a dali. E a gente tem aqui que podem variar, né? Vou terminar aqui. D mais o igual a do ou dos. D mais ele igual a deles ou dele. D mais este igual a deste ou destes. Conjunção. A conjunção também é invariável, né? No caso, elas são palavras que servem para ligar grupos de palavras e orações. São palavras que ligam umas às outras, certo? E aí tem vários tipos de conjunções, né? Elas podem ser coordenadas ou subordinativas. E essas coordenativas e subordinativas fazem com que as frases também sejam subordinadas ou coordenadas. E se a gente fosse estudar sobre isso, poderia levar algum tempo, porque tem muitas coisas relacionadas a isso, tá bom? Primeiro, as coordenativas, elas estabelecem ligações entre as frases com termos em uma oração, né? Entre 2 ou 3 palavras, existe sempre uma conjunção. E elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas, certo? Assim como os adjetivos e os advérbios, elas têm questão de tempo, de adição, as conjunções também têm. Só que elas também não são variáveis. Um exemplo, aditivas. E, né? Eu posso dizer, fui ao mercado e trouxe banana. Esse i vai estar ligando uma oração, né? Fui ao mercado, com outra frase que é e trouxe banana. Trouxe banana. Então, esse i vai estar no meio, né? É como se fosse uma adição, uma coisa mais outra, certo? E tem mais um exemplo até aqui, eu dei outro exemplo, porque tem aqui no quadro mais um exemplo, que é nosso amigo não veio, nem... É porque está muito pequeno. Nem mandou... nosso amigo nem não veio e nem mandou notícia, ou seja, nem uma coisa, nem outra. Eu fui olhar do celular e esqueci da minha câmera, porque no meu celular está muito pequeno, da minha amiga que está mais visível.
E aí tem a adversativa, né? Mas, porém, entretanto, contudo. São palavras que a pessoa até acha mais bonita de ser falada, né? Por exemplo, ele era muito rico, mas não era feliz. Mas não era feliz. Esse mas também é invariável, ele não pode mudar, né? Se a gente disser mases, não é o correto, porque aí não vai mudar em número, nem em grau, nem em gênero. E aí tem também as adversativas, né? Que as alternativas. Ou uma coisa ou outra, ora que, digamos, quando a gente... Minha mãe falava muito. Você vai, quer queira, quer não. Ela nem sabia que era uma conjunção, né? Porque quando, às vezes, minha mãe não tem um ensino médio completo, nem estudou nenhuma faculdade, nem ensino médio, nem ensino fundamental, mas ela sempre usou essa conjunção, quer queira, quer não, né? Então, essa conjunção é alternativa. Ela está dando uma alternativa, é como se fosse uma alternativa para você falar alguma coisa. Ou eu vou a pé, ou eu vou de carro. É uma alternativa, ou uma coisa ou outra. Então, essa conjunção é tipo uma alternativa. O nome já está dizendo, né? Aí aqui tem mais um exemplo no quadrinho que eu coloquei. Ora o tempo melhora, ora começa a chover. Então, sempre tem essa intenção de alternar uma coisa ou outra. E a conclusiva já está dizendo, é uma ideia de conclusão. Você está concluindo aquele assunto que você está falando numa frase. Portanto, logo, por isso, pois, geralmente é quando a gente usa para terminar uma frase, né? Digamos, ela não veio, pois o carro estava no concerto. Estou explicando, dando a conclusão por que a pessoa não foi até aquele local. Então, aí tem outras alternativas, né? Portanto, logo isso. Este cavalo é bravo, portanto, não chegue perto dele, né? Então, você está concluindo, chegando à conclusão para dar esse exemplo. E as explicativas, elas explicam alguma coisa, certo? Tipo, por que você não veio para a escola hoje? Aí você responde, porque eu estava doente. Entendeu? E aí o porquê você está dizendo. O que, pois, também é explicativo. Então, você pode até ver que o pois pode ser de uma quanto de outra. E aí, essas conjunções, elas fazem com que as frases se tornem mais completas. Porque se eu acabei de usar o porquê, né? A conjunção porquê para explicar alguma coisa. Porque se eu não utilizar, a frase fica meio que sem sentido. Então, é importante você utilizar essas frases. Geralmente, quando a gente está aprendendo redação, que vocês virão aprender mais na frente, quando vai fazer a conclusão de uma redação, a gente sempre utiliza essas palavrinhas, né? Portanto, pois, né? As palavras de conclusão, para utilizar num parágrafo que você vai fazer a conclusão de um texto. Da mesma forma que você, quando está escrevendo o texto, né, usa o porquê para explicar alguma coisa naquele texto que você está escrevendo. E as conjunções também têm as subordinativas, que são conjunções que iniciam orações e dependem de outra frase para terminar. E aqui a gente trouxe alguns exemplos, que eu não vou ler tudo, mas que vai fazer uma certa diferença. Eu não sei se está dando para ver aí, porque para aqui para a gente está bem pequenininho. Mas aí pode ser causais, consecutivas, comparativas, conformativas, concessivas, condicionais, proposicionais, finais ou atemporais. E aí a gente pode usar várias dessas conjunções para dizer, causais também, por quê? Tá vendo? Então, elas podem ser coordenativas ou subordinativas. A mesma palavra, em uma oração, dependendo de como ela se coloca, a gente pode identificar se elas são subordinativas ou não. E aí, temos exemplo, né? Por quê? Como estava frio, resolvemos adiar o passeio. É causal, né? Porque esse como é causal? Porque ela está dando uma causa, ele está dizendo uma causa por que aquilo não aconteceu, né?
como estava chovendo, a gente cancelou o voo, digamos. E aí tem as consecutivas. Consecutiva. Tamanho foi meu mal-estar que eu não consegui ir. É uma consequência, né? Ele está dando uma consequência do que aconteceu naquele exato momento, por isso não foi. E é assim, tantas outras como a gente coloca aqui. Se a gente for falar tudo, vai passar um tempão, porque geralmente tem muitas conjunções. A ideia é que vocês entendam o que é uma conjunção. A conjunção é algo que liga, aquela palavrinha que liga um do outro, uma frase de outra, ou então para colocar consequência, como a gente falou, comparar, para finalizar uma oração. Então, todas essas palavrinhas pequenas, e, em, porque, quanto, todas elas são conjunções. Você, quando for ver uma frase que for identificar, como eu já falei no início, cada parte de uma frase tem uma função. E aí você vai ver que a função das conjunções é exatamente fazer essa ligação entre uma frase e outra, entre uma palavra e outra, certo? Espero que vocês tenham entendido. Estão entendendo? E aí tem as interjeições. E aí tem as interjeições, que elas podem ser... interjeição é uma palavra que expressa algum sentimento, né? Emoção, sentimento, reação, sensações de uma forma rápida, direta ou indireta, certo? E aí, as interjeições, elas podem ser na alegria, susto, dor, surpresa, tristeza, impaciência. Digamos que são palavras que ligam, né? A gente até colocou em um quadrinho que aí tem várias interjeições, né? Uma pessoa dizendo cuidado, outra diz ui, tendo várias expressões, né? E aí são expressões. Se você está alegre, você vai dizer oba. Se você está com susto, vai dizer ui. Se você está com dor, você vai dizer ai, está doendo aqui no meu cotovelo. Se você tiver surpresa, oi, que susto. Nossa, me assustei. Então, essas interjeições são tipo palavras que geram sentimentos. E aí pode ser só uma única palavra ou também pode ser utilizada em frases. E aí, assim, a gente termina a nossa parte aqui dessa questão das classes gramaticais, né? Desde já eu quero agradecer a todos vocês que participaram. E aí, nós agradecemos. E quem participou pode entrar em contato. A gente mandou um WhatsApp, o contato de todo mundo, certo? No contato de todo mundo tem, e a gente vai disponibilizar o certificado para quem quiser participar, né? Como todo mundo participou, quem quiser, o certificado vai estar disponível, a gente vai poder mandar por e-mail também, que vocês colocaram lá na inscrição. E quem quiser cobrar pelo WhatsApp, também estamos com o número de todos vocês que se inscreveram. E a aula também vai ficar disponível no YouTube, para quando vocês quiserem assistir novamente, ver, revisar e ficar com o conteúdo aí para vocês, tá bom? Beijo, obrigada a todo mundo.